Olá, em Colossenses capítulo 3, do versículo 22 ao versículo 25, e depois ali no capítulo 4, no versículo 1, e na carta que o apóstolo Paulo escreve para Filemon, nós vamos ver o apóstolo Paulo tratando de um assunto bastante interessante, que é sobre a escravidão, e como que os escravos e os senhores deveriam se comportar uns para com os outros ali. E é interessante que ali o apóstolo Paulo escreve tanto para escravos, quanto para senhores de escravos, que eram o quê? Que eram cristãos. E Paulo aconselha esses escravos a serem obedientes aos seus senhores, mas aconselha também, obviamente, esses senhores a tratarem bem os seus escravos. Mas olha que interessante. A gente não vai ver o apóstolo Paulo condenando a escravidão e falando que eles deveriam libertar os seus escravos. Muito pelo contrário, quando Paulo encontra com Onésimo lá, por exemplo, ele vai mandar ele de volta para Filemon e vai falar que ele continue servindo o seu senhor ali como escravo. O que é que isso significa? Nós vemos hoje em dia um movimento muito grande aí, onde as pessoas falam que a igreja tem que fazer a diferença na sociedade de forma revolucionária, se levantando contra muitas vezes alguns sistemas que estão impostos aí dentro da política, e nós temos que agir de forma política e temos que ser pessoas que nós, enquanto igreja, precisamos atuar na política para mudarmos a sociedade. Mas biblicamente nós não vemos isso. Você não vai ver Jesus se levantando politicamente contra o Império Romano, ou contra até mesmo a forma de governo e política ali que o povo de Israel atuava. Você não vai ver os apóstolos se levantando contra questões políticas. A escravidão, que era algo que era errado, eles sabiam. Mas o que a Bíblia vai fazer? Você vê tanto os apóstolos quanto Jesus ensinando as pessoas a, dentro do sistema em que eles estão inseridos, a se adaptarem e serem cristãos que fazem a diferença independente do sistema que eles estão inseridos. Ali o apóstolo Paulo não vai falar para haver uma revolução, uma mudança, fazerem passeatas e fazerem alguma coisa ou se envolverem de algum modo para acabarem com a escravidão. Não, ele vai dizer, já que você é um escravo e é cristão, continue aí na sua condição, mas agora seja um escravo que serve bem ao seu Senhor, que dá bom testemunho e que entende que acima de tudo você serve a Cristo. Você que é um senhor de escravo, eu não vou dizer que você é obrigado agora a libertar o seu escravo, mas passe a tratá-lo bem como um cristão que você é agora e entenda que um dia você vai prestar contas diante de Deus, porque você é um senhor desses escravos aí, mas existe um senhor que está acima de você a quem você prestará contas. Olha só que interessante, a Bíblia, por mais que pareça assustador e estranho para você, o apóstolo Paulo, nenhum dos outros apóstolos e nenhuma das cartas que nós temos no Novo Testamento, você vai ver escritos falando para as pessoas se insurgirem contra sistemas políticos, esses tipos de situações assim, mas muito pelo contrário. O que a Bíblia vai ensinar é que eles precisavam, ao serem convertidos, ao conhecerem Jesus, viverem de modo que eles dessem bom testemunho, sendo escravo, sendo senhor, independente do regime político, independente do que estivesse acontecendo. O que isso nos ensina? Que o que verdadeiramente transforma o mundo não são os nossos gritos e brados, não é a gente abraçar um candidato político dizendo esse aqui é o nosso candidato, como nós vimos infelizmente acontecendo aí, não é nós ficarmos aí buscando meios humanos de transformar as coisas, mas é nós pregarmos o evangelho. O que a Bíblia nos ensina é que a única coisa que pode transformar o mundo é a pregação do Evangelho. É a pregação do Evangelho que vai fazer com que senhores de escravos, e que fez com que senhores de escravos naquela época tratassem bem os seus escravos, e fez com que escravos servissem bem os seus senhores e vivessem em harmonia. É o Evangelho que pode transformar essa nação. É o Evangelho que pode entrar no coração de um senhor de escravo e fazer, não, agora eu não quero mais ele como escravo, ele é meu irmão e eu não vou tratá-lo mais como um escravo, mas como um irmão em Cristo. Nós precisamos entender que a igreja foi chamada para pregar o Evangelho de Cristo. Jesus veio ao mundo e ele não veio como um libertador político e ele decepcionou muitas pessoas por não ser um libertador político. Mas Jesus veio ao mundo para nos libertar do império das trevas e é através da pregação do Evangelho que nós vemos a transformação das vidas das pessoas e que nós vamos ver realmente esse mundo sendo transformado. A igreja não foi chamada para envolver na política e pastores se tornarem políticos e deputados e depois darem mau testemunho lá. A igreja não foi chamada para ir para a rua, ficar gritando o nome de político e fazendo passeatas e tudo mais. A igreja foi chamada por Cristo, levantada por Cristo, para pregar o Evangelho de Cristo e através da pregação do Evangelho ver a transformação das vidas das pessoas e consequentemente da sociedade como um todo, pois aonde o Evangelho chega, há transformação. Que nós possamos entender isso e viver de modo que nós realmente agrademos ao Senhor e entendamos verdadeiramente qual é a nossa missão e o nosso papel aqui neste mundo.